Eu sou o professor Kleber, da VIP Class Idiomas. Bem-vindo a mais uma aula de inglês. Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre o verbo to be. Se você assistiu a minha aula anterior, você pode ver como a gente trabalha com o verbo ser estar, o famoso verbo to be, na forma afirmativa. Hoje nós vamos ver como se faz uma pergunta utilizando o verbo to be. Vamos revisar como seria a forma afirmativa do verbo ser estar, o verbo to be. Então, na forma afirmativa nós temos I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Um exemplo de uma frase afirmativa. They are at home. They are at home. Essa frase afirmativa que significa eles ou elas estão em casa. Normalmente, quando a gente faz uma pergunta no tempo presente simples, a gente utilizaria um auxiliar. No caso do presente simples, do ou das. Lembre que para este verbo, o verbo ser estar, que é um verbo diferente em inglês, e eu mostrei na aula anterior por que ele é um verbo diferente, esse verbo dispensa o uso dos auxiliares do e das. Como é que eu faria uma afirmação então? Nessa frase, they are at home, para eu transformar essa afirmação em pergunta, basta eu fazer a inversão do verbo are com o sujeito desta frase, no caso, they. Na forma afirmativa, they are at home. E na forma interrogativa, are they at home? Gostaria de salientar a entonação de pergunta, ok? Reparem a diferença. Na afirmação, they are at home. Na forma interrogativa, com a entonação de pergunta, are they at home? E você já transformou uma afirmação em pergunta. Mais um exemplo para você. The boy is at school. The boy is at school. O menino está na escola. Nesse caso eu utilizei a forma is do verbo to be, porque quando eu falo sobre o menino, the boy, eu falo sobre ele. Você diria he is, nesse caso eu vou substituir o he por o menino, ou seja, the boy is at home. Essa afirmação que eu posso traduzir como o menino está na escola, the boy is at school, correto? Como eu transformo essa afirmação em pergunta? Basta você pegar o verbo, no caso is, e inverter com o sujeito da frase. Fica da seguinte maneira: Is the boy at school? Is the boy at school? Com essa entonação de pergunta. Simples assim. Mais um exemplo para você. The film is at 10 o'clock. The film is at 10 o'clock. Essa afirmação que eu traduzo, o filme é às 10 horas. Vamos transformar isso numa pergunta. Pega-se a parte do verbo e inverte-se pelo sujeito da frase. Is the film at 10 o'clock? Essa é a forma interrogativa. O verbo to be tem as suas diferenças em relação à maioria dos outros verbos em inglês. Mas a partir do momento que você decora ele, que você aprende ele em todas as pessoas, ou seja, você aprende a conjugar o verbo to be no presente afirmativo, a forma interrogativa é muito simples. Basta inverter o verbo com o pronome. Da seguinte maneira, I am é uma afirmação. Am I já é a forma interrogativa. Toda forma afirmativa fica assim: I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Agora na forma interrogativa. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Simples assim. Agora vamos ver como a gente começaria uma pergunta utilizando um pronome interrogativo. Lembram dos pronomes interrogativos? Onde, quando, por quê, que horas? Muito bem. No exemplo que a gente utilizou hoje, they are at home. They are at home. Eles estão em casa. Começando com o pronome interrogativo. Por exemplo, na seguinte frase: Where
are they? Where are they? Onde eles estão? Eu comecei a pergunta por um pronome interrogativo, no caso, onde, e continuo invertendo o verbo com o sujeito. Reparem a ordem das palavras. Where are they? Mais um exemplo para você. Um exemplo que eu utilizei anteriormente. The boy is at school. O menino está na escola. Começando pelo pronome interrogativo. Where is the boy? Where is the boy? E no último exemplo, the film is at 10 o'clock. What time? What time is the film? Para perguntar que horas é o filme. What time is the film? Novamente começamos pelo pronome interrogativo e fazemos a inversão do verbo, no caso is, como sujeito dessa frase, o filme. Então a gente tem what time is the film? Mantendo sempre a entonação de pergunta, ok, pessoal? Esse é o verbo to be e como a gente faz uma pergunta começando com o pronome interrogativo, ok? Era isso por hoje. Obrigado e até o próximo vídeo.